Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo esta semana. Temos connosco também para este videocast o professor de Economia João Duque, ele que é também presidente do ISEC. Bem-vindo, professor, a este nosso programa. E está aqui porque vamos olhar para a discussão que se gerou em torno da política monetária, dos juros de referência e do papel do Banco Central Europeu. Sintra foi o palco na semana passada de mais uma edição do Fórum BCE e desta vez as palavras de Christine Lagarde foram menos bem acolhidas, em particular aqui em Portugal. Não só sinalizou que o BCE não pretende abrandar o ritmo, como ainda fez mira à questão dos salários como fator com efeito na inflação. Este posicionamento acabou, de certa maneira, por juntar Presidente da República, Primeiro-Ministro e partidos políticos nas críticas ao Banco Central. João Duque, antes de avançarmos para a questão mais política deste tema, consegue-nos explicar qual é que é o papel do Banco Central Europeu, qual é que é a missão que tem e qual o seu papel na estabilidade financeira e na estabilidade de preços? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater um tema que precisa de algum bocadinho de tempo. Infelizmente, a maior parte das intervenções que vemos no espaço público são muito reduzidas e, portanto, em termos de tempo de comunicação. E isso depois impede que as pessoas percebam, de facto, o problema. E se tivermos aqui uns minutos a falar do assunto, acho que é importante. E até para mim, para eu organizar ideias e também me ajudar a explicar, não é, detalhadamente. Ora bem, a função do Banco Central Europeu é a estabilidade de preços. Portanto, é a coisa que o Banco Central Europeu tem que fazer. O Banco Central Europeu não tem um duplo objetivo como acontece com a Federal Reserve nos Estados Unidos, que é a estabilidade de preços e o desenvolvimento económico. Não é isso. O Banco Central Europeu só tem essa missão, que estabilidade de preços. Foi aquilo que foi conseguido no acerto político e na cedência de poderes e na transmissão desse extraordinário poder que é da emissão de moeda e da condução da política monetária. E isso foi libertado de cada um dos Estados-membros para o Banco Central Europeu. Falamos de 1999, quando foi fixado nos tratados a Constituição do Banco Central Europeu. Exatamente. E depois a seguir com a Constituição do Euro, etc. A União Bancária, etc. Portanto, nós temos dado passos muito fortes no sentido da libertação de muito poder que é um poder absorvido e que era detido pelos Estados inicialmente, que é o poder da emissão da moeda e da sua condução da política monetária. E só para termos uma ideia do que é que isto representa, é pensar no que se passou com a introdução do euro na Alemanha e em Portugal. Nós íamos todos contentes a largar escudos para agarrar euros, que eram, digamos assim, uma moeda nova igual à dos alemães, e os alemães iam tristíssimos entregar os seus marcos para ficarem com uma moeda que era uma misturada de moedas nos quais metíamos os escudos, as pesetas, as liras, etc. Portanto, estão a imaginar o que é que isto não significou em termos psicológicos e sociológicos para a Alemanha. Portanto, e por isso, o mandato do Banco Central Europeu é apenas e exclusivamente esse: defender a estabilidade dos preços, ou seja, a inflação. Ainda por cima, com a Alemanha muito causticada e martirizada, e, portanto, psicologicamente marcada por um período de hiperinflação, num período muito complicado da Europa, entre guerras, e, portanto, isto é uma marca que tem no subconsciente dos alemães essa ideia importante, é que a hiperinflação, e, portanto, o descontrole dos preços, não é? O descontrole nos preços, permite germinar uma sociedade que, com base em populismos, etc., depois pode desembocar naquilo que vimos na Segunda Guerra. E, portanto, isso é um tabu absoluto. Não se pode brincar com a inflação na Europa. E depois há outra questão, a questão da independência do BCE. Também foi fixado que aquele era um organismo independente e, de certa forma, à prova de decisões políticas em si. É verdade. E completamente. E, portanto, é independente, é esse o objetivo para tirar dos Estados e dos políticos o poder de criar moeda. Porque tem um risco muito grande, daqui a bocadinho já falamos nisso. E portanto, só para salientar uma outra coisa, o Banco Central Europeu
apesar desse vício, que alguns chamam, que é não ser submetido a sufrágio, tem uma coisa que é uma característica muito interessante. Cada participante no Board of Governors, portanto, o Board dos Governadores, Conselho de Governadores, tem um voto e vale o mesmo. O que quer dizer que o governador do Banco Central Alemão vale o mesmo que o do Banco Central Português. E isto é uma coisa também a adicionar no aspecto para nós percebermos bem quão importante foi o passo dado na libertação de poder. É que não é proporcional ao peso dos países. Cada país tem um voto. Muito bem. Miguel, de facto há falta de informação, como diz o professor Luís Duque, genericamente sobre qual é que é a missão, o mandato e a função do Banco Central? Bom, eu acho que tens que ir por camadas. Acho que os políticos sabem perfeitamente qual é que é o papel, não é? Acho que os próprios bancos comerciais e os banqueiros idem. Quando chegamos à comunicação, a comunicação especializada também, um bocadinho. O problema é que nem toda a comunicação é especializada a falar sobre o tema, e depois quando chegamos à população é zero. E este é um bocadinho parte do problema. Porque quando os primeiros políticos sabem, mas fingem que não sabem e aproveitam o desconhecimento da base, tanto temos aqui um bocadinho, e acho que não é demais chamar-lhe algum comportamento populista e até um bocadinho nocivo em relação àquilo que deveria ser o comportamento de quem é líder, na verdadeira acessão da palavra. Portanto, a tua resposta é saber se há falta de informação. Ela não existe em determinadas camadas e que deveria importar, e existe numa outra porque não chega lá e se calhar não quer que se chegue para se poder. De forma quase unânime, nós temos a posição que tivemos esta semana de Presidente da República, Primeiro-Ministro, a partidos da oposição, coisa rara, toda a gente comunga da opinião. Porquê? Porque a população é capaz de não conseguir decifrar bem o tão nocivo é para ela aquilo que lhe estão a acabar de dizer. João Duque, a Presidente do BCE foi de facto muito duro ao afirmar que vai haver mais aumentos de taxas de juros. De certa maneira, porque é que está a ser tão difícil controlar a inflação? O BCE demorou algum tempo a arrancar na mudança da sua política monetária, por exemplo, em relação à Reserva Federal, começou a agir um pouco mais cedo. Porquê é que esta inflação parece estar a ser mais persistente e porquê é que parece que o Banco Central está a ter alguma dificuldade em, de facto, reduzir a inflação numa série de produtos e serviços onde ela está mais enraizada? Bem, há aqui alguns fatores que convém, de facto, identificar. Em primeiro lugar, de facto, na Europa arrancou-se um pouco mais tarde na alteração da política monetária. E isso significa que estamos atrasados em termos de timing. Segundo lugar, porque estatisticamente as medidas de política monetária começam a ter efeito tipicamente 18 meses depois do seu início. E, portanto, nós estamos a fazer um ano, 9 meses, um ano. E, portanto, nós ainda estamos muito atrasados naquilo que é o que normalmente é o efeito, as medidas começam a ter efeito num determinado momento e estamos atrasados. Portanto, ainda falta tempo para que o normal aconteça. Em terceiro lugar, temos uma alteração do paradigma daquilo que é a estrutura do endividamento dos países. Isto é, por exemplo, há agora na Europa muito menos famílias endividadas para compra de casa e, portanto, neste momento, há muito mais famílias que são donas das suas casas do que havia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Isto faz uma grande diferença, porque as famílias não estando endividadas, se cada um é o dono da sua casa, bom, crédito à habitação, não é? Crédito à habitação não é um problema. E, portanto, por muito que subam as taxas de juros do crédito à habitação, para quem é proprietário da sua casa, isso não é um problema. Agora, estão a ver, quando há uma alteração muito significativa, e houve, nesse ambiente, nessa estrutura de endividamento das famílias na Europa, em muitos países da Europa, isso tem um impacto muito grande. Mas, depois, dentro da Europa, há uma grande diferença. Há países que estão muito mais endividados e outros muito menos endividados em termos de crédito à habitação, que é uma porção muito grande da dívida das famílias. E depois ainda temos outra questão, que é as diferentes formas como esse endividamento está feito, é as taxas. Portanto, há países com, por exemplo, a Alemanha tem mais de 80%, a Áustria, mais de 80% dos créditos concedidos para a habitação se foram em regime de taxa fixa.
Exatamente, portanto, é assim são. Nesses países, as famílias, a notícia de que subiu a Euribor para elas não significa nada, zero. Para outros países, que é o contrário de Portugal, em que mais de 90% dos empréstimos estão indexados à taxa variável, isto é dramático. Pronto. Sobretudo pela rapidez com que o processo ocorre. Agora, pronto. E especialmente por essa rapidez, mas também, mesmo que não fosse rápido, quer dizer, muito lento, íamos sempre sofrer muito. Portanto, estas diferenças todas levam a que exista aqui primeiro, uma alteração de circunstâncias que leva a que depois a repercussão da política monetária não seja igual, primeiro, ao que foi, segundo, ao que normalmente é, terceiro, aos diferentes países. Portanto, isto deve ser tido em conta para se perceber porque é que as medidas não estão a ter o efeito tão já de um dia para o outro. Tão rápido. Miguel, e como é que se explica às famílias esta dicotomia de que a subida dos juros cria dificuldades económicas no curto prazo, mas também permite a essas mesmas famílias, no médio prazo, a estabilidade de preços? Antes de responder a essa tua pergunta concreta, deixa-me só pegar na resposta do professor João Duque para dizer o seguinte. Aqui também é a questão da falta de informação. A questão de ter taxas fixas ou taxas variáveis também teve muito a ver com a política comercialmente agressiva dos bancos. O que é que eles fazem comercialmente falando? Vendem a prestação. Eles não vendem o crédito. Eles vendem a prestação ao cliente. E aquele cliente que tem a sua ambição de ter a sua casa acaba por seguir o pitch comercial que lhe é apresentado e aderir, não tendo a noção de que num contrato a 30 anos as coisas vão variar. Agora, os bancos que a oferta comercial das taxas fixas durante muitos anos em Portugal também não era minimamente atrativa. É aquela proposta que sabe que não se vai aceitar, apenas se faz, e quando se faz, porque ela tem que ser elucidada, ela tem que ser construída, e a informação tem que estar toda. Se eu numa parte de uma taxa só lhe explico a parte má, não lhe explico a parte boa, e do outro lado explico-lhe mais a boa do que a má, eu formalmente estou a apresentar as duas. O problema é que eu sei para onde é que estou a encaminhar o cliente. Estou a encaminhar o cliente para aquela que eu quero e não para aquela que lhe é boa. Pronto. E também há aqui uma certa responsabilidade criada ao longo das últimas décadas. À tua pergunta concreta, eu acho que é as pessoas pensarem se isto acontecesse na própria família. E peço desculpa por estar a explicar isto e estar a dizer um caso pessoal, mas a minha vida não me correu bem, por exemplo, no ano 99-2000. Eu vou dar um exemplo. Eu passei, em 99, vivia numa casa relativamente grande e em 2000 a vida correu mal e eu pura e simplesmente peguei na minha família, expliquei à minha mulher e ao meu filho, neste momento mais velho, que tínhamos que viver para uma casa mais pequena. E a casa toda era do tamanho, se calhar, do meu quarto. E os carros eu tive que entregar. E houve um conjunto de questões. E depois explicar o quê? Eu tive que encurtar para conseguir estabilizar e voltar a crescer. Eu que tive esta conversa em família, e a minha esposa, na altura, e o meu filho compreenderam. Eu acho que o problema que falta aqui é um espírito coletivo enquanto nação, em que se percebe o bem comum. Todos olham, ninguém consegue olhar para além do próprio umbigo, começando num conjunto de políticos e seguindo por aí. Sem isso é difícil. Porquê? As pessoas têm tendência para dizer só me querem o meu mal e não veem o bem comum. E querem apenas o curto prazo e não o médio e longo prazo. E isto é uma questão muito essencial, que é uma questão cultural. E culturalmente tu não alteras as coisas, não alteras um paradigma nem por decreto, nem numa semana ou nem num mês. E só para explicar outra coisa, que é a coisa mais fácil de explicar a estas pessoas algumas coisas, a questão da inflação não é um acidente vascular cerebral que a pessoa morre em 5 minutos. Não é isso. A inflação é um cancro. E o cancro, na sua mais. O remédio mais que existe, eu estava a ouvir falar dos 18 meses, é uma quimioterapia. E a quimioterapia a pessoa vai sofrer. A pessoa vai ter que sofrer com a quimioterapia para matar aquelas células e para que, ao final de 1 ano, 2 anos de quimioterapia, esteja novamente saudável e esteja viva. Eu vivia em hiperinflação nos anos 90, trabalhando no Brasil. Eu sei o que é que eram as pessoas a receberem o salário de manhã e terem que comprar a comida à noite, porque no dia seguinte já não chegava. Eu fiz negócios que, se não fosse feito em moeda forte, preços estabilizados numa sexta-feira, na segunda-feira já tinha que mudar o preço do contrato, que era uma coisa absurda. Estrangeiros que chegavam ao Brasil, portugueses que chegavam ao Brasil, que não dominavam isto, era um problema. Portanto, eu sei o que é a hiperinflação. Não perceber isso é muito complicado. Agora, imaginem que a inflação é um cancro. O cancro não se morre de manhã para a tarde. É preciso passar por uma quimioterapia para que no final se fique curado. É a analogia mais simples que eu consigo facultar a quem nos está a ver. João Duque, a Presidente do BCE, Christine Lagarde, também chocou um pouco quem o ouviu no Fórum BCE em Sintra, porque fez questão de sublinhar que
havia empresas e trabalhadores que estavam a colocar-se em risco a si mesmos, já que os efeitos das subidas salariais poderiam ser ainda mais perniciosos do que a inflação que temos neste momento. Isto é mesmo assim, porque depois também temos alguns estudos, nomeadamente do FMI, que relativamente à análise em Portugal, já disse que não há assim um efeito de contágio tão grande dos salários à inflação. O que é preciso explicar sobre esta questão dos aumentos salariais e qual é que é o efeito de facto que tem em relação ao contágio à manutenção dos preços elevados? Bom, quando se aumenta a massa monetária, se não houver uma contrapartida no crescimento real dos bens e se a velocidade de circulação da moeda, isto é, da forma como se pagam as coisas, é tudo constante, o aumento da massa monetária acaba por mais cedo ou mais tarde trazer inflação. E durante muitos anos nós tivemos esta inflação provocada. Eram medidas que se tomavam para evitar primeiro uma deflação que tivemos o risco de correr e depois para fazer face a uma emergência de um problema associado na altura ainda de crise de dívidas soberanas e, por outro lado, agora o Covid. E, portanto, percebeu-se que se eu, naquele momento, se eu injetasse moeda, mesmo sem contrapartida, exatamente, se eu injetasse moeda na economia, as famílias tinham capacidade para ter essa moeda, podiam ter poder aquisitivo e depois íamos ver o problema a seguir. Isso acontece em muitos casos, porque o que interessa é tratar o problema naquele momento e depois, mais tarde, tira-se o medicamento, porque o medicamento continuado a dar depois tem consequências muito mais gravosas. Portanto, essa terapia que se fez tinha que ter, mais cedo ou mais tarde, essas consequências. Agora, naturalmente, que as pessoas querem a compensação pelo facto de terem perdido poder aquisitivo. Mas a perda de poder aquisitivo, como o Luís já referiu aqui, faz parte do processo. Isso é inevitável. Agora, quando a senhora Lagarde se dirige ao mundo, ela não está a falar para Portugal. Foi esse o erro na percepção da mensagem? Não é um erro. Isso é uma manipulação que interessa. Porque eu concordo com o Luís, naturalmente, que os políticos sabem o que estão a fazer e sabem que aproveitam uma palavra que é antipática, mas que não é dirigida aos portugueses, para explorarem, do ponto de vista popular, essa palavra antipática, mostrarem o seu nacionalismo, a defesa dos interesses da população e, portanto, eu estou aqui a defender-vos e não há nada que passe por cima de mim. Portanto, venha lá a senhora Lagarde, que nós estamos aqui para defender os portugueses. Mas não é isso que se passa. A senhora Lagarde não está a falar para os portugues. Aliás, eu acho caricato chamarem a senhora Lagarde ao Parlamento português. A senhora Lagarde, isto é mesmo... Não conseguia, sendo o BCE um órgão independente é caricato, e tendo no seu mandato esta mesma função. Eu sinto um bocadinho de vergonha alheia. Pelos deputados representantes de Portugal quererem chamar a senhora Lagarde ao Parlamento português, porque para elas explicar política monetária europeia. Ela está a falar para a Europa. Quando ela fala para os consumidores, para os trabalhadores, não são os portugueses. São os trabalhadores alemães. São os tais que a taxa de juro, primeiro porque não estão endividados, porque não estão, já têm casa própria. Segundo, mesmo aqueles que estão endividados têm taxas fixas. E ainda não lhes tocou nada em termos de efeitos na Bolsa. Não lhes tocou quase nada. E esses têm um poder aquisitivo brutal. Esses sim contribuem muito para o indicador de inflação europeia harmonizado, que é o indicador que é usado pelo Banco Central Europeu para saber se a temperatura está alta ou está baixa, isto é, se a inflação sobe ou desce. Nós não valemos nada. Se nós aumentarmos os trabalhadores 50%, ficávamos todos contentes, com certeza. Não sei depois como é que vendíamos os produtos, mas enfim, que não fossem aos portugueses, mas para exportar não sei como é que acontecia, e tendo em conta que neste momento o nosso crescimento vem de uma fortíssima componente da exportação de bens e serviços, esse era outro problema, mas enfim, os portugueses... A verdade é que nada disso faria mexer a inflação na Europa. Nós não íamos mexer na inflação da Europa. Esqueçam. Portanto, é caricato, é pôr-nos em bicos dos pés, pensar que somos muito importantes. Não somos. Portanto, isso é um discurso cá para dentro, para a população, chamemos-lhe assim, mas que não é para a Europa. Portanto, a senhora Lagarde faz política para a Europa. E depois, os países têm os seus instrumentos de política nacional. E por isso é que lhe pergunto se é tempo ou não de retirar, por exemplo, alguns apoios que estão a ser dados à economia e às famílias mais vulneráveis. Pronto.
eu aí tenho dúvida. Portanto, mais uma vez, quando a senhora Lagarde fala para a Europa e não fala para Portugal. E nós temos que ver como é que nós estamos. Por acaso, olhando para o nosso indicador de inflação, que está a descer a uma velocidade muito superior àquele que é da Europa, nós neste momento já estamos com 4%. Isso significa que nós estamos quase a chegar ao nível de estabilidade. O risco é, depois de nós começarmos a descer e até cairmos num ponto de deflação potencial. E não devemos fazer isso. E é nessa altura que os instrumentos de política orçamental devem ser usados. E, portanto, naturalmente que as famílias mais pobres e com mais dificuldades financeiras deverão ser mantidos esses apoios, porque senão estamos aqui a criar um problema social que não é o interesse da União Europeia nem da Sra. Lagarde. A Sra. Lagarde não quer trazer infelicidade aos portugueses. E também, de alguma maneira, manter algum poder aquisitivo dos trabalhadores, mesmo com salários médios. Eu acho que há espaço para, em determinada altura, em função do nosso indicador de inflação, começar a fazê-lo subir. Até para quê? Para reaquecer um bocadinho. Imagine-se que os nossos preços estão a zero. A inflação em Portugal está a zero. Risco de deflação. Então nós devemos começar a dar um cheirinho... Introduzir um paraquedas antes de se cair. Exatamente. Totalmente. Em termos locais. Como é que se faz? Por exemplo, a política de remuneração... A política não de preços, mas de rendimentos. Portanto, para quê? Para evitar que o problema em Portugal se transforme de inflação em deflação, que é um outro problema grave. Portanto, a Europa, mais uma vez, é gerida centralmente. Eu uma vez coloquei o problema ao BCE, quando nós fui com o mestrado em Finanças, que o ISEG vai todos os anos, e foi numa visita que fizemos sempre ao BCE, eu perguntei, nós em Portugal estávamos com deflação local. E ele disse assim, não, isso não é deflação. E eu, não, mas a taxa de crescimento dos preços é negativa. Não, isso não se chama deflação. Deflação é na Europa. O indicador geral. Isso é um problema de desajustamento local. Como nós, e depois eu olhei para ele e ele disse, sim, isso é um problema vosso. Vocês têm que resolver com outros instrumentos. Não somos nós que vamos resolver o vosso problema. E eu pensei, pronto, já percebi. Aqui temos um grande problema. É que, de facto, quando a Alemanha tosse, há um problema na Europa e vai tudo acudir. Porquê? Porque o peso dos alemães é enorme no contributo do indicador de inflação europeu. Já lá vamos a essa para fecharmos também aqui a conversa. Miguel, antes de fecharmos a conversa, eu queria só colocar aqui esta questão de... Isto são dois mundos em confronto, o mundo político e o mundo da política monetária em si. Já tivemos, por exemplo, Vítor Constâncio, que já foi um político no passado, também já foi membro do BCE, a dizer que os políticos podem falar, mas isso vai ter zero impacto no que o BCE decide. Sem repetir tudo aquilo que o professor João Duque disse a esse respeito, eu só tenho uma palavra para completar. Felizmente. Felizmente. Porque se não o fosse, a tendência para o facilitismo, a tendência para o curto prazo, a tendência para o imediatismo, porque lá está, porque os políticos vão pensar naquilo que é o seu cliente, e o seu cliente é o eleitor, e esse decide no mínimo a cada 4 anos, quando não é antes, não há capacidade de ter uma visão de médio e longo prazo. Eu recuperando aquela questão pessoal para as pessoas explicar, na minha família eu tive que fazer se calhar um ajuste que demorou um bocadinho mais do que um ciclo eleitoral. Eu não consegui resolver a minha vida em 24 meses, ou em 36, ou em 48. Mas é possível. Agora, eu não vejo, ou não conheço, há muitos anos esta parte, há algumas décadas esta parte, um projeto político, um projeto nacional que exceda o ciclo eleitoral. Porque mesmo quando o dizem, não é isso que implementam. Portanto, a tua pergunta é, felizmente, que é assim. Muito bem. Vou só acrescentar uma coisa. Rapidamente, professor. A questão é muito simples. Vejam o efeito da política monetária submissa ao poder político que é a Turquia. Excelente. E a quantidade de governadores de bancos centrais que caíram nos últimos ano e meio. Não fazes o que eu quero fora. Tens que fazer. Aumenta a massa monetária. Baixa as taxas de juro. O que é que acontece? A inflação neste momento está nos 40%. Lindo. Perfeito. A Ucrânia está com 15% de inflação. A Ucrânia. Quer dizer, meu Deus. Pronto, eu acho que está tudo dito. Está tudo dito. Antes de fecharmos, e é mesmo uma pergunta para ambos, quase provocatória, e é que peço uma resposta curta, o BCE está ou não a decidir, olhando apenas para a Alemanha, ou para a economia alemã, como dizia há pouco o professor João Duque, e fazendo a suma do que dissemos aqui, deve ou não ser revisto o mandato do BCE, como tem vindo a defender alguns membros políticos na Europa? Eu acho que não deve ser revisto sob pressão.
não deve ser revisto, há sempre possibilidade de se fazer a revisão, mas essa revisão nunca vai ser no sentido de lhe tirar menos independência. Então, não mudará o essencial. Falta o eixo do crescimento económico e falta o eixo do crescimento de emprego. Aquilo que foi conseguido foi um compromisso político, houve uma cedência parcial. Mas se tu olhares para aquilo que é um Banco Central, e o Banco Central Europeu nunca será um Banco Central na sua totalidade e na sua plenitude, enquanto não tiver o segundo eixo e a componente económica. Tem a parte monetária, mas não tem a parte económica. Se for para rever, é para rever nesse sentido, até porque queremos realmente uma Europa mais unida e mais forte, a longo prazo, esse é o caminho. Muito bem, está assim encerrado mais um videocast do Advogado do Diabo. Obrigada, João Duque, por ter estado aqui connosco e por ter participado neste episódio. E obrigada, Miguel, por mais esta análise. Até para a semana.